Casamos. E agora? Nós estamos aqui em mais um episódio do Casamos e Agora. E nós queremos te convidar, você que está aí para casar, você que é casado. Nós vamos estar aqui com um assunto muito legal. Fica com a gente. Estamos aqui de frente com um casal hoje, com 33 anos de casamento. Eles têm 2 filhos, têm uma netinha, e está conosco aqui hoje o pastor Marcelo. Olá. E a sua esposa, Alceni. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Hoje é de verdade, né, pastor? Hoje é. Hoje é casal de verdade. Para quem não viu o nosso primeiro podcast, o pastor Marcelo esteve aqui junto com o pastor João Miranda, né? No nosso primeiro, que foi nossa estreia. E hoje nós trouxemos ele junto com a sua esposa, para nós estarmos conversando aqui um assunto que é muito pertinente nos dias de hoje e que você que vai ficar aí conosco vai gostar muito. Então não saia não, tá? Fica aí que a gente vai começar agora. Isso. Nós sabemos que temos vivido dias que as pessoas estão um pouco perdidas, eu digo assim, né? E quando a gente vai para a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus ele fala, né, um texto que quando a gente... Vou até ler aqui, ó, Mateus 19:8. 19:6. 19:6. Jesus respondendo disse, é esse? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós temos visto que as pessoas, às vezes, pegam a Bíblia, leem a Bíblia, mas na hora de viver, vem as dificuldades. Sim. E como que está sendo difícil enfrentar as dificuldades. E quando a gente começa a enfrentar as dificuldades, a gente vai ver o que o Senhor sempre fala, né? A vida de verdade. Exatamente. E agora? E agora? Será que dá conta? Né? Como é que você tem visto? Como é que vocês têm visto isso, os casamentos hoje em dia? Olha só, a gente precisa entender uma coisa. A questão bíblica é para quem acredita na Bíblia. A questão social, ela vai além disso. E quando Jesus escreve em Mateus, né, em Mateus escreve isso, que Deus uniu, não separa o homem, as pessoas confundem e acham que apenas uma cerimônia religiosa é a chancela dizendo que Deus uniu aquele casal. E nem sempre. Nem sempre uma cerimônia religiosa Deus está de acordo com aquilo ali. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não querer responsabilizar Deus com um compromisso que é nosso. Uma vez eu realizei uma cerimônia de casamento, há muitos anos atrás, que a noiva estava agredindo o noivo no altar, porque ele estava embriagado. Aí você olha e fala assim, tá, um pastor, uma cerimônia religiosa, e esse relacionamento começou dessa maneira. Então foi lá, será que foi Deus que uniu? Então a gente, sabe, não pode responsabilizar Deus pelas nossas decisões e também a gente não pode vulgarizar a Bíblia como ela está sendo vulgarizada. Né? O Zé Antônio Pinto ele tem uma fala que é a seguinte, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. O ser humano, ele precisa começar a assumir as suas responsabilidades. E o casamento é a mesma coisa. Você vê que hoje as pessoas elas estão casando de qualquer maneira e quer que o outro também se responsabilize pelas decisões dela e depois não sabe o que fazer e começa a colocar culpa? Você vê assim, Alceni? Acaba que são 2 pessoas diferentes que se unem em uma só carne. E aí as pessoas não respeitam a individualidade do outro. Uma só carne sim, mas cada um é um. Então a gente tem que estar respeitando essa individualidade e sempre consultando a Deus. E nessa consulta você saber reconhecer a que voz que vai te responder. Se vai ser a sua voz mesmo ou se vai ser a voz de Deus. Porque nesse caso aí, dessa história que você está colocando aqui pra gente, ali casou sabendo do que estava acontecendo. Sim.
Porque Não a tá pessoa enganado. não estava ali, assim, não começou a fazer o uso do álcool naquele momento. Não, já sabia o que era. E eles casam já pensando, se não der, a gente separa. Ou Cada um seja, vai hoje pra lá. vai virar uma coisa, ou já virou uma coisa banalizada, o divórcio dentro da sociedade, né? E tá chegando no meio cristão também essa banalização, né? Sim. Eu acho que eles não querem lutar. Porque as pessoas não querem lutar Não querem pelo seu lutar. casamento e ter um casamento feliz. Não digo perfeito, mas ninguém vai ter perfeito. Mas ela não vai lutar por um casamento feliz. Não, porque quando você olha a caminhada, eu acho que muitos divórcios começam no namoro. Porque o namoro, eu vejo ele de uma forma. Na hora que é para ter mais razão no relacionamento é no namoro. E aí é o contrário, se coloca mais emoção. O namoro é para você ter razão, é para você analisar aquela pessoa. Serve, não serve. Tem qualidade, quais são, tem defeitos, quais são. Mas não, aí a pessoa se encanta, fica, né, a mente encantada por aquilo ali, pelo corpo, pelo o nome, pela posição, por uma série de coisas. E não coloca a razão na hora de colocar a razão. E na verdade, então, está invertendo, o negócio está sendo invertido, né? Sim. Tá ouvindo aí, Romão e Amanda? Estão se pulando etapas. Estão né? se mudando etapas. Que na verdade tem que ser a razão no namoro, Isso. namoro e noivado, razão. Porque geralmente no casamento as atitudes são potencializadas, dificilmente elas são mudadas. No namoro você vai descobrir se o camarada gosta de trabalhar ou não. No namoro você vai descobrir se a menina gosta de cuidar da casa ou não. Ah, não, meu namorado ele não gosta de trabalhar, ele gosta de jogar videogame. Mas quando casar, a responsabilidade vem e ele vai mudar. Vai nada, filho. Ele vai continuar jogando videogame e vai continuar trazendo problema para dentro de casa. Porque vai potencializar isso. Ah, mas alguns mudam. Tá, mas aí é exceção. Toda regra existe uma exceção. Toda regra é exceção. Então, alguns mudam, sem dúvida. Agora, a maioria não. A maioria não. Mas aí eu pergunto, pastor, aí dentro desse termo todinho aí, como que fica a igreja nessa situação? Vamos voltar para a Bíblia. Você só pode evocar um divórcio bíblico se o casamento for bíblico. Não dá para ter um casamento não bíblico e querer um divórcio bíblico. O divórcio bíblico é o quê? Só através do adultério. Daí Jesus ainda falou, isso aí, ó, Moisés deu por causa da dureza de coração. Tá, beleza. Então vamos reclamar só do divórcio bíblico. E o casamento é bíblico? Qual é o casamento bíblico? O homem é o provedor do lar. Honrar a mulher como o vaso mais fraco. Amar a mulher como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Tá. A mulher ser submissa ao marido. Tomara que as pessoas entendam o que é isso. Porque na cultura que a gente vive hoje, eu falar sobre isso, sobre a responsabilidade do homem na casa, vão falar assim, não, mas tem que dividir. Tá, tem que dividir, eu concordo que tem que dividir. Mas existe uma responsabilidade maior. A mulher estar submissa ao marido, é bíblico isso. Então, imagina só, vamos lá. A mulher levanta, hipoteticamente, 5 horas da manhã, tem um filho ou 2, prepara a merenda da criança, arruma a criança, prepara o café do esposo, bota a criança na cacunda, corre com a criança para a creche. Vai para a creche, deixa a criança na creche, 7 horas ela entra numa realidade de Friburgo, por exemplo, numa confecção. Trabalha até 5 horas da tarde. Sai 5 horas da tarde da confecção, corre, vai na creche, pega a criança, vai para casa, faz janta, lava roupa, aquele trabalho que só a mulher consegue fazer. E o cara, digníssimo, na televisão, no videogame. Sofá, no videogame, o dia inteiro. Não é um casamento bíblico. Isso está adulterado na relação. Vamos para o outro lado, então. O marido é trabalhador, o marido faz tudo isso. Quando ele chega em casa para almoçar, a mulher está com a vizinha ainda conversando, vendo TikTok. Não fez o almoço pro cara, não lavou a roupa do cara, não preparou nada pro cara. Como é que um relacionamento desse vai adiante? Aí, digamos que eles chegam à conclusão e falam, cara, não dá pra gente caminhar junto, vamos separar. Ah, não! Mas não teve adultério,
E a Bíblia condena isso, mas a Bíblia condena a atitude deles também. Então, a gente tem que ter a hombridade de ver o que de fato está acontecendo. Se eu quero um divórcio baseado na Bíblia, eu tenho que ter um casamento baseado também na Bíblia. Por isso que está essa banalização toda. Porque você faz, não quero mais, enjoei e pronto. E vem aquela questão do amor, né? Porque quando a gente fala de amar, muitos falam que o amor acabou. E a gente fala que o amor é uma escolha, né? A gente escolhe amar dentro de um relacionamento. Às vezes a esposa faz o papel dela, tá ali, né, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. O marido de igual forma, mas de repente um ou outro fala, não vai dar certo, o amor acabou. Não tá difícil assim também? Porque assim, se é uma escolha, por que não escolhe então amar? Porque hoje está falando muito sobre isso. Eu não sinto mais nada, a gente não sente mais nada um pelo outro, é melhor a gente parar por aqui. Mas não se luta, não se senta mais para conversar e ver onde as coisas precisam se resolver. Eu acho que até mesmo em toda essa situação que o senhor colocou, o que falta é comunicação. Dá para você acertar? Vamos acertar? Você está errando nisso. Mas as pessoas não querem sentar para conversar. Ou até mesmo não querem ouvir mais, não querem buscar conselhos. Né? Tem lá os pastores, tem pessoas que podem sentar, conversar, orientar. Porque às vezes, dentro da própria casa, às vezes os pais deixam os filhos e não orientam também. Quando vai casar, nunca lavou um copo, nunca arrumou o quarto, nunca fez nada. Então, assim, vai para o casamento, como o senhor disse, a menina foi na emoção, não prestou atenção que o cara não sabia nada, chega em casa, o cara não faz nada, e às vezes também não querem se acertar. Às vezes uma conversa, um conselho vai mudar a situação ali. Né? Por que vocês acham que as pessoas não querem buscar ajuda? Eu vejo que eles querem aquilo que é imediato. Não vamos buscar ajuda não, vamos resolver aqui, vamos separar, não está dando certo. Porque não estão cultivando o amor, porque o amor tem que ser cultivado. Se ele não for cultivado, ele vai acabando, aos poucos, sem você perceber. Quando vê, ele já acabou mesmo, porque o amor tem que ser cultivado. Então, as pessoas querem um resultado imediato. Não, vamos separar, não vamos buscar ajuda por causa disso. Tudo agora é muito imediato. Você não tem paciência de esperar um celular te dar informação, você já quer aquilo em 1 segundo. As pessoas não têm mais diálogo dentro da própria casa, porque cada um está com o seu celular e no mundo virtual que para as pessoas não existe aquele mundo. Então eles acabam esquecendo do mundo real deles e entra só no mundo virtual. E vai só entrando no virtual, e o virtual é imediato. Tudo ali é muito imediato, é rápido. Então eles não querem ter o trabalho de lutar por um casamento, de lutar por um relacionamento, de saber que pode ter mudança, de saber que pode melhorar. Porque até mesmo quando há o adultério, como na Bíblia nos dá essa margem, né, de você se divorciar por causa do adultério, ainda que haja o adultério, ainda tem algo que é muito maior, que é o perdão, né? Só que aí a gente entra naquela coisa que dá trabalho. Consertar dá trabalho. E a geração de hoje, ela não sabe consertar. Porque consertar dá trabalho. E muitas pessoas não têm estrutura para o conserto. Não têm estrutura para lutar para aquilo que realmente é interessante. Me interessa? Porque se vive uma vida pensando na perfeição e não vai achar perfeição em nada. Não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, não tem filho perfeito. Não tem nada perfeito. Sabe? No nosso mundo não existe nada perfeito. Mas as pessoas buscam isso, mas não querem trabalhar para que isso melhore, pelo menos. Eles querem a perfeição. Não vai existir. Já que não tem, então nada resolve.
mas não se entende que a busca para a melhora já é uma busca para um bom caminho. E aí, quando você olha para a Bíblia, você vê essas questões, aí você fala o que Jesus falou, olha, foi por causa da dureza do coração. Porque naquela época, até mesmo você estudando ali as escrituras ali, você vai ver que Moisés ele deu essa carta de divórcio naquela época, justamente porque os homens eles estavam abusando até das mulheres em questão de, não gostei da sua beleza, não gostei que você está fazendo um arroz paçoquento, vou separar, e separar por qualquer coisa, motivo, eles estavam se separando. Aí Moisés foi lá e legalizou, né, o divórcio. Até para proteger as Pra mulheres. proteger as mulheres. Porque os homens iam, casavam novamente e as mulheres ficavam... As mulheres ficavam né? Mal vistas, mal Exatamente. faladas, e ninguém não tinha assistência de nada, e ela ficava à míngua lá. Não tinha a própria salário. sorte. Não tinha nada. Ficava a própria sorte. Quer dizer, Deus ele instituiu o casamento, mas Moisés foi lá e só legalizou o divórcio por causa do benefício mesmo das mulheres. Sim, para poder... A mulher não era contada, a mulher não era valorizada, a mulher não era importante, então as pessoas abusavam. E hoje se abusa da mesma maneira. Hoje a mulher abusa do homem, o homem abusa da mulher, é a mesma coisa. Existem movimentos que querem descaracterizar o homem, sabe? E a gente falar isso aqui, podcast está sendo assistido na Europa, na África, no Japão. Aí vai ter gente que fala assim, nossa, que coisa absurda. Não é, mas é a realidade. A gente tem que entender uma coisa, existem questões que são naturais. O homem tem que ser homem, sabe? Mulher é mulher. Opção aí é outra história, mas em relação a casamento, existem papéis que devem ser cumpridos. Existem responsabilidades que são individuais. O homem foi feito, educado, criado para uma forma, a mulher foi para outra. E a gente sempre fala sobre a questão do homem ser o provedor, né? Emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Sim. Né? E a mulher, ela ser realmente aquela que auxilia, aquela que administra, aquela que cuida, aquela que zela. Então, quando os papéis eles estão no lugar certo, as coisas dão certo. Dá trabalho, mas dá. Né? Funciona. Dá trabalho, mas dá certo. As coisas vão caminhando. Agora, quando se tem as coisas fora do lugar, é muito mais difícil você arrumar. E como que faz hoje? Você acha que é pouca informação para haver tanto divórcio? Eu acho que é o contrário. Eu acho que tem muita informação, mas muita informação, mas com pouca base. É muita informação baseada em experiência do outro. O fulano, o Beltrano, já fez isso, já fez aquilo e tal. E por causa, como o Alcine falou, desse mundo virtual, a expectativa que se tem e os grandes astros do mundo virtual, né, os influenciadores lá e tal, eles ditam hoje. Hoje se dita, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é bacana, isso aqui não é. E as pessoas olham e falam assim, a vida perfeita é do fulano, então eu vou seguir ele. E quando você vê os conselhos daquelas pessoas, aí você pega uma pessoa que está lá lutando 30 anos, 40 anos, não serve. O importante é aquele ali. Eu falo que o casamento ele é mais espiritual do que natural. Porque quando você entende o que é o casamento, porque Jesus ele considera, né? Eu não lembro se foi Jesus, mas o casamento, o papel da igreja como o papel da esposa. Sim, foi Paulo que escreveu, né? Diz isso, sobre isso. Ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, a ponto da vida por ela. Ele compara ali, né, os papéis. Então, quando você... E a igreja também está ali no mesmo papel, de entrega, de fidelidade. E da mesma forma hoje, quando você vê que, às vezes, na igreja você não consegue ser fiel a Deus em todos os sentidos, muitas vezes no casamento é da mesma forma. Você não consegue fazer, tá ali cuidando, você não consegue estar honrando, você não consegue estar zelando. As pessoas estão vivendo a sua vida individual, esquecendo que você tem o outro e querendo que as coisas sejam só do jeito dela. E não vai dar certo. Não. Casamento, não existe problema com culpa de um só. Não existe. Se tem problema no casamento, os dois têm responsabilidade em algum momento. Uns mais, outros menos. Mas os dois têm. Eu fiz uma cerimônia
já ia falar fúnebre, não, foi um casamento, que quando eu fui fazer os votos, né, os votos tradicionais e tal, eu, fulano, prometo isso, prometo aquilo, tal, aquilo. Aí quando eu fui falar pra moça, né, falei, ó, você repete comigo, eu, fulano, prometo isso, prometo aquilo, ser submissa. A mulher me deu uma fuzilada de olhar, falou, submissa? Eu Assim mesmo. não. Ela falou, eu Assim, não. eu não. E o pessoal riu, achou muito legal aquilo. Eu falei, caraca, que conta que vai dar num trem desse, gente? Ela não tem noção do que é ser Não submissa. tem, porque acha que ser submissa é o que a cultura prega. Que você passa a ser escrava, escapacho e tal. E não é nada disso, cara. Então, as pessoas não se importam com a informação correta. Informação correta para crente é Bíblia. Só que não dá, não quer ler, quer viver de videozinho de Instagram, de versículos de Instagram, de postagenzinha. A pessoa não quer se aprofundar numa leitura bíblica, porque a leitura bíblica vai fortalecer a fé da pessoa. E vai orientar. E vai orientar. Né? Aqui em casa, a Amanda e o Romão estão aí se arrumando para o casamento. Aí ela falou, eu escolhi. Então, assim, Deus direcionou na questão bíblica do que eu deveria buscar. Sim. Mas quem buscou fui eu. Então, assim, ela colocou isso. Quem buscou fui eu. Eu que escolhi, eu que busquei, eu que entendi que é a pessoa que é realmente que eu vou viver para minha vida. Então, eu que busquei. E teve a aprovação dos pais, né? Fez Se não escolha tivesse, dela. já tava correndo aqui já. Ela fez a escolha baseada na vida dela e na vida dele. Agora as pessoas estão fazendo as escolhas baseadas na vida de outras pessoas, porque o acesso à vida das outras pessoas através da internet é muito grande. Você descobre o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas estão vivendo, o que elas estão comendo, para onde que elas estão indo. Então o acesso é muito grande. Então as pessoas querem olhar a vida das outras pessoas e tirar por base para a felicidade delas. E a Amanda não, a Amanda tirou por base a vida dela. Então ela fez a escolha certa por causa disso. E a gente fala muito aqui em casa com eles, né? E com o Yuri. Vocês veem a gente. Vocês sabem aonde a gente erra e aonde a gente acerta. Porque a gente nunca escondeu aonde a gente erra, aonde a gente acerta. Eles sabem. Perfeito. Eles sabem das nossas falhas, dos nossos erros. Então a gente sempre fala com eles, olha, vocês precisam ver aonde a gente errou para vocês não errarem. Vocês precisam olhar um para o outro e ver onde vocês precisam realmente ter um direcionamento e ver o que vai ser melhor para vocês. Né? Então, assim... Quando antigamente as pessoas se casavam, isso era assunto em filme, novela, tudo isso. Tinha o casamento, né? Aí quando terminava o casamento, tinha festa e tal, não sei o que, a tendência. Aí o costume era o noivo levar a noiva para casa, ou pro hotel, para onde quer que fosse, entrar com a noiva no colo, não é isso? É. Colocar no quarto e falava o quê? Enfim, sóis. Isso, exatamente. Não era isso? Hoje não. Hoje leva, enfim. Estão fazendo isso, sabe? Deixou de ter uma vida particular. E o casal tem que ter a vida deles. O casal tem que ter a vida. Só que as pessoas hoje não ligam mais para isso. Porque é muito mais importante. Você vai num show, você vai num desfile, você vai em qualquer lugar. As pessoas não vivem o que está acontecendo, porque elas estão filmando. Filmes que nunca mais vão ver. Mas só porque um está com o celular, o outro está com o celular, o outro está com o celular. eu também tenho que estar. Então, se você estiver curtindo o que está acontecendo ali, você não vai filmar, não? Não, eu estou curtindo, eu estou vendo o que está acontecendo ali. Então, a vida do casal hoje só é bacana se ela compartilhar com outras pessoas. Exatamente. Né? Na verdade, esse compartilhar, às vezes, não é nem aquilo que está vivendo. Não. Na maioria das vezes, não é aquilo. Não. Aquilo é só mesmo uma paisagem, algo bonitinho para ser postado. Na maioria das vezes é para você ganhar views, né? Curtidas. E aquilo mesmo que eles estão vivendo não tem nada a ver com aquilo. E a realização para o outro.
para o outro ver que você está na praia, para o outro ver que você está no restaurante tal, para o outro ver que você está na cidade tal, para o outro ver o carro que você tem. A realização é para o outro. Enquanto vocês deixam de curtir o casamento, vamos comer uma pizza aqui? Vamos comer pizza. Para que a camarada precisa saber onde é que eu estou comendo a pizza? Ou se eu estou comendo a pizza, para quê? E deixa de viver os dois. Exatamente. Então aí quando olha lá na frente, que cai o véu e descobre que na geladeira às vezes tem o ovo para fazer com fubá, mas o outro postou um bifão com cebola, um prato bonito, ela fala, não, minha vida está um inferno. Nada. A vida do outro também é a mesma coisa. Aí vem aonde você começou. As pessoas começam a olhar de uma outra forma, porque não pensou lá atrás, no que ia viver, e já começa a pensar no divórcio. Exatamente. Porque, por exemplo, quantos anos vocês têm de casado? 30. 30. Hoje a Amanda é a filha, né? Solteira, que está dentro de casa, e ela tem um conforto, certo? Tem um conforto, tem lá na geladeira o que ela gosta. Mas vocês levaram 30 anos para chegar nesse nível de conforto para dar para a filha de vocês. Falando só de exemplo. Aí a Amanda casa com o Romão. Beleza. O Romão está trabalhando ali, batalhador e tal, não sei o quê. Começo de vida. Ela já quer o conforto de 30 anos. Escutou, né, Romão? Por quê? Aí ele não consegue dar. E nem é para dar. Porque não tem como fazer isso. Porque vocês levaram 30 anos de experiência para chegar nesse nível. Exatamente. Só que a menina não sabe disso. Aí acha que quando levantar tem que ter o Danoninho, tem que ter o Yakult, tem que ter, sei lá, sabe? Essas coisas assim. Ou os pais não deixaram os filhos participarem de momentos que tiveram necessidade. Porque sempre tentaram fazer de tudo para que eles não vivessem aquilo. E aí eles nunca viveram passar uma necessidade dentro de casa. A realidade. Aí vai para o casamento, acha que tem que ser do jeito que vivia aquele momento. Mas não é. Eu sou muito ruim de dar presente. Eu não sei dar presente. Não sei, não é o meu jeito. Até porque tudo que eu dei para ela, ela trocou. Então, Então, eu não sei fazer isso. E os meus filhos foram criados dessa maneira. A gente nunca se endividou para comprar presente. Nunca. Tem. Não tem. Ah, mas é aniversário, mas não tem dinheiro. Pronto. Ah, fora do aniversário, tem dinheiro? Vou lá e compro um presente. A gente não pode montar uma vida de fantasia. De fantasia, exatamente isso. A vida é de verdade. Nem todo dia você vai ter na sua casa uma carne. Porque tem gente que fala assim, eu não como sem carne. Filho, até bater a fome. Na hora que bater a fome, eu conheço gente que come biscoito de barro com capim. Eu vi as pessoas fazerem biscoito de barro com capim para dar para os filhos. Por quê? Porque não tem. Não tem. Então, quando você olha para a vida de verdade, por isso que muitos casamentos são destruídos, porque se imagina uma vida que não existe. Aí é o grande problema, porque a vida é difícil. Porque uma coisa é você saber quanto custa o pacote de arroz. R$30, R$35. Esse é o valor do pacote de arroz, né? O preço dele. Agora, quanto custa para um pai de família botar um pacote de arroz dentro de casa? Quantas horas uma mãe que trabalha em cima da máquina de confecção, de facção, quantas peças ela tem que costurar para poder colocar um pacote de arroz dentro de casa? É verdade. Sabe? E aí você olha e fala assim, tá, vamos lá. Eu tenho 34, vou fazer 34 anos de casado, tem 34 anos que eu não boto a mão em dinheiro. Quem administra é o Seninho. Por quê? Ela administra muito melhor do que eu. Muito melhor. E nós nunca tivemos problema com isso, graças a Deus. Aperto, até aqui, mas graças a Deus. Só que nunca colocamos o chapéuzinho onde a gente não consegue alcançar. Mas o fulano, Deus abençoe ele, que ele viaje para onde ele puder viajar, que ele tenha um carro que ele possa ter, que ele use a roupa que ele puder usar, que Deus abençoe. A minha realidade é outra e eu vivo dentro da minha realidade. E aí vem o acordo do casamento. A gente tem que viver a nossa vida e viver em acordo. Um acordo. Porque como que você vai andar junto se não tiver acordo? Né? A Bíblia ensina. E é uma vida de renúncia, né, Alcine? Se não houver renúncia, né? De renúncia.
renúncia. Tem que renunciar a De muitas coisas. entendimento, renúncia. Como você falou logo no começo, nós somos muito diferentes. É claro que ao passar dos anos a gente acaba se misturando, né? Fica um pouquinho do outro. Mas Mas somos diferentes. Mas somos diferentes. Cada um é de um jeito. Eu, assim, tive muita dificuldade com isso no começo. Porque eu achava que eu conseguiria mudar Paulinho em tudo. Eu não consegui. Né? Eu costumo dizer o seguinte, algumas coisas eu consegui mudar, outras coisas Deus mudou, outras coisas ele mudou sozinho, outras ele nunca vai mudar. Mas Vai ele até o pensa. fim. E o mais legal disso é que ele pensa a mesma coisa de você. Exatamente, eu penso mesmo. Mas Porque ninguém é perfeito. porque é isso Só aí. que alguns não aceitam É. isso. Ninguém é perfeito. Aí é onde que a união dá certo. Porque por que existe muito divórcio? Porque eles não conseguem viver dessa forma. Não querem, na Eles não verdade. querem viver dessa E o forma. coração é endurecido. Quando o coração é endurecido, ele é obstinado, ele é teimoso. Ele não é quebrantado. É claro que a gente vê Sensível, vários, né? A gente vê Aos vários sentimentos. exemplos de mudança. Mas Sim. quando eles querem. Sim. Tem que querer. A primeira coisa que a pessoa tem que acontecer na vida dela para ela mudar, ela é querer. Ela querer. Então, quando ela quer mudar, é fácil? Não é, cara. Não é. Você deixar de ser quem você é, não é fácil. Sabe? Você abrir mão de algumas coisas não é fácil. Mas aí, a outra opção é pior. É o estresse. Tem gente que acostumou a discutir. Eu fico assim, horrorizado quando alguém fala assim, não, a gente sentou para discutir a relação. Mas qual o problema que deu? Não tinha problema nenhum. Mas a gente sentou para discutir a relação. Eu falei, sabe, um troço, na minha maneira de ver, do mais ridículo que existe. Tá tudo em paz? Tá, então vamos sentar aqui pro pau quebrar pra gente... Não faz sentido. Não faz sentido, porque num relacionamento não existe ganhador quando tem problema. Os dois perdem. Eu ganhei a discussão. Não, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Eu ganhei a briga. Não, todo mundo perdeu. Não tem. Só que a pessoa não cede, o outro não cede. Uma hora esse elástico de vida arrebenta. Alguns casos consegue se dar o nó, outros não. E vou falar uma coisa para vocês e vocês não se assustem. Existem situações que o divórcio é a única solução. Não muda. Um não muda, o outro não muda. Vai viver a vida toda brigando. Porque não querem mudar. Não querem mudar. Não quero. Deus está disposto a abençoar, mas a pessoa não quer mudar. Aí você vai viver a vida toda brigando. Aí as crianças dentro de casa ouvindo, sabe, todo dia. Briga. Aí você vai falar assim, não, tem que permanecer, porque... Não tem, cara. Tem duas vidas infelizes e fazendo infeliz um monte de gente. Porque a família, por menor que seja, quando tem esse tipo de comportamento, um tanto de gente sofre. Só que as pessoas não querem lutar por aquilo que lhes é valioso. E o que é pior é que vai casar de novo. Vai. Não, o problema é que não vejo nem tanto o divórcio, porque o divórcio é a solução para esse problema. Em alguns casos, sim. Para esses casos, é a solução. O negócio é o segundo casamento, é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º casamento. Esse que é o problema, porque a pessoa não vai viver sozinha. Ela vai se separar, o homem não consegue viver sozinho, a mulher não consegue viver sozinha. E isso aí acaba acarretando assim, uma série de outros casamentos e daqui a pouquinho tem outras pessoas Mas envolvidas. a gente que lida, você é pastor, eu sou pastor, a gente lida com muita gente. A gente vê muitos segundos casamentos extremamente felizes. Extremamente felizes. Porque a pessoa sofreu, teve uma ruptura, passou por um divórcio, e algumas coisas ele aprendeu naquilo ali. Falou, cara, eu não quero errar nisso aí. Ele não quer errar. Então ele vai acertar, porque ele vai sentar e vai falar assim, eu errei nisso, cara, eu não quero errar mais nisso. Só que quando as pessoas buscam um segundo casamento sem aventura... Agora isso, pastor, isso até dentro, assim, vamos para um caso assim mais, não sei se eu posso falar típico, nem mais, um caso assim, a pessoa veio lá de fora, do mundão. Sim. Casou, ele está no segundo casamento, separou, ele vem, casa de novo, Deus abençoou,
vai ter um casamento perfeito, perfeito não, assim, Aham. feliz, tem um casamento ali abençoado e vai tocando a vida dele. Mas e aqueles que estão dentro da igreja, vamos supor, ele está dentro da igreja, aí ele se divorcia, aí ele pega e quer casar de novo. Vamos voltar lá para o início. É um casamento cristão? Esse é o grande problema, porque às vezes as pessoas olham, fulano está dentro da igreja, e isso não representa nada. As cadeiras das igrejas estão cheias de pessoas vazias. A pessoa está ali por um compromisso social, a pessoa está ali porque é simpatizante, gosta da música, gosta da palavra do líder, gosta do coleguinha que está do lado, mas está vazio. As cadeiras das igrejas, os bancos das igrejas estão lotados, estão cheios de pessoas vazias. De pessoas vazias. Porque o ser cristão não é ser cristão dentro da igreja. Vai muito mais além disso. É muito mais além. Ser cristão dentro da igreja é como a mais fácil do mundo. Porque ali está todo mundo reunido com o mesmo objetivo. Ali é fácil ser crente. O problema de ser cristão é fora da igreja. É o dia a dia. É a vida que você enfrenta, são os problemas que você enfrenta, são as afrontas que você enfrenta. E não se pode querer maquiar isso. Ah, está na igreja. Não, às vezes ele está na igreja só fisicamente. Ele está na igreja, mas não é igreja. Não é igreja, ele está só fisicamente ali, ele não sabe o que está acontecendo, não quer viver aquilo ali, não quer participar daquilo ali. Sabe, a vida dele é totalmente diferente. Então, quando você olha para isso, rapaz, não faz sentido. O que você está querendo colocar, ver se eu entendi, é que se a pessoa vive uma vida em Deus, ela vai buscar o que a palavra diz a respeito dela e ela vai fazer aquilo que a palavra diz para ela fazer. Primeiro, assim, se a gente fosse colocar, a pessoa está vivendo na igreja, tem um problema no casamento. Primeira oração dele, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não entendi. O meu socorro vem do Senhor. Cara, eu não estou conseguindo sozinho. Pastor, me ajuda aqui, cara, eu estou passando por isso. Ô, irmã, me ajuda aqui, estou passando Porque ninguém por isso. está livre, né? Não, ninguém. Só que muitos Ninguém não querem tá fazer livre. isso. Não querem, porque acham Dá que, trabalho. sabe, consertar dá muito trabalho. Tem Sabe? sofrimento, né? Dói. Cicatrizar, fere. Porque você só tem uma cicatriz depois de um machucado. E não adianta maquiar, não adianta fingir que as coisas não estão acontecendo. Sabe, não adianta a gente querer achar, não, peraí, cara, vamos, sabe, vamos de boa, vamos tentar resolver. E assim, eu tiro pela gente. Depois de muitos anos de casado, a gente passou por um problema seríssimo, nós dois. Que se você fosse olhar no olhar natural, naquele momento, o melhor seria parar por ali. Mas aí a gente parou, dá para continuar, dá para perdoar, dá para consertar. O que vai valer a pena? Mas tudo isso que você está falando, para muitos hoje é derrota. Dá para perdoar? Não, eu não. Eu não perdoo porque fulano que errou. Mas perdão nunca é para o outro. Perdão é para a gente. Dá para recomeçar? Nossa, dá trabalho para caramba. Sabe, você viver na sombra do recomeço é muito difícil. Você ter uma nova chance é muito difícil. Tudo isso desgasta, gasta muita energia, demanda muita energia. Porque gasta, né? Não desgasta só vocês, desgasta os filhos, Todo desgasta mundo, a família, todo mundo. desgasta todo mundo, né? E não tem situações que a gente passa que não tem como evitar dos filhos não verem, não perceberem, não saberem. Então, assim, às vezes a situação vai além daquilo que você imagina que poderia ir. Então, naquele momento, é hora de parar, de analisar o que a gente vai fazer. Né? Vai valer a pena? O que você quer? O perdão? Você consegue fazer isso? Até que porque a gente tem que analisar como que a gente está. Qual é a nossa capacidade naquele momento? Né? Então, assim, naquela hora, a gente escolheu perdoar. A gente escolheu ir adiante e a gente vê o resultado. Sim. Então, assim, valeu a pena? Sim, valeu a pena. Eu acho que pro conserto, para a reconciliação, para o recomeço, o primeiro passo que tem que se dar é saber, os dois têm erro. Um pode ser mais, outro pode ser menos, mas os dois têm responsabilidade no fato que está acontecendo. Os dois têm.
Ah, não, só você que errou. Já começa errado. Para o conserto, a pessoa tem que entender, as peças estão defeituosas. Uma mais, outra menos. Mas as duas estão defeituosas. Ninguém é culpado sozinho no relacionamento. Ninguém. Então, o que acontece? Ah, não, está acontecendo isso, tá, vamos ver aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Aí depois chega lá na frente, pô, valeu. Mas aí você vive aquilo ali de uma forma que você olha e fala, rapaz, deu trabalho. Mas valeu a pena. Passa, Passa. Passa, tudo passa. né? A gente tem que pensar é isso, passa. A questão é o momento. Sim. E como você falou, não é fácil curar, Não. porque você tem que botar remédio todo dia. Até virar uma cicatriz não é fácil. Qualquer coisa que esbarra machuca, né? Então, assim, até você conseguir resolver aquilo por completo, virar uma cicatriz, é um processo. E uma coisa que as pessoas precisam entender. Isso não apaga. Só que não dói. É verdadeiramente uma cicatriz. Eu tenho aqui no pulso. Você vai sempre lembrar dela, né? Eu lembro. Foi num retiro em Macuco. Não tem dor. Foi num retiro em Macuco, que eu estava em cima da árvore, pulei da árvore, tinha um caco de vidro embaixo. Cortou. Meu pai me levou na farmácia, o cara falou, não dá para dar ponto, fechou e tal, não sei o que. Fiquei dias com isso aqui aberto, sangrando, até que foi fechando. Acabou, hoje eu tenho aqui, eu lembro de tudo. Cicatriz do queixo, do nariz, da cabeça, eu lembro de tudo. Não é amnésia. Não é amnésia. Não é O amnésia. negócio é que a maioria dos casamentos dos casais, eles não querem compreender dessa forma, né? Eles acham que tá passando aquele momento de dor ali, o momento para aliviar aquela dor ali é separar, é divorciar e separar e pronto. E eu acho que tem uma Ir pro coisa. plano B, né? Ir pro plano B. E eu acho que tem uma coisa pior ainda, Paulo. Que é você ter isso como munição. A parte do casamento, um dos cônjuges ter isso como munição. Sabe aquele negócio de que você errou? Ah, mas também... Mas peraí, cara, a gente não começou de novo? Ah, não, mas... Não. Vai se degladiar? Vai ficar brigando? Vai ficar desgastando? Vai gastando essa energia? Vai, sabe? Aí, Desgaste, né? por isso que eu falo, tem coisa que o divórcio é a única solução, filho. Não tem como ser diferente. Não tem. Ah, mas todos os casos são? Não todos os casos são. Deus pode mudar? Lógico que pode mudar. A gente conhece inúmeras histórias de pessoas que tinham uma vida terrível, um casamento terrível, outro tinha um casamento terrível, de repente se separam, que era a única solução para eles, se encontram na caminhada da vida deles e hoje estão felizes pra caramba. Estão felizes. Como a gente conhece um tanto de gente também que vive um inferno em vida e só mantém um casamento por aparência. Por aparência. Sabe? É um inferno. Então, cada Na um verdade, tem uma já escolha. até já não vivendo mais o casamento. Não. Já estão separados. Separados. Já estão separados, só vivem de aparência. Muitos estão Aí não vale a pena. vivendo na mesma casa, mas não tem mais uma vida marital. Eu lembro de uma história que foi contada para mim com orgulho. Com orgulho do casal. Que eles dormiam em camas separadas, mais de 20 anos, mas escondido dos filhos. Não, a gente fez isso e tal, não sei o quê. Fez. Qual o sentido disso? Sabe, você vive a vida pro outro. Não é muito melhor falar, ó, vamos tentar consertar? Não tem jeito. Tem certeza? Não tem jeito. Então, filho, ó, não dá pra gente viver junto. Ah, mas viveu 20 anos fingindo. Cara, o que não finge? Viver como a Bíblia diz que estava vivendo, não estava. Não tava. Aí você vai falar pra mim assim, ah, Marcelo, mas o divórcio é só por adultério. Não funciona. Vamos imaginar uma coisa aqui. O marido bate na mulher. Já aconteceu comigo de uma pessoa me procurar, quando eu era pastor em Juiz de Fora, e falar comigo, eu sou da igreja tal. Eu falei, queria conversar com o senhor. Eu falei, mas você já tem pastor lá, eu queria conversar com o senhor e tal. Eu falei, tá, o que é? Aí ela tirou o óculos. Uma beterraba aqui assim no olho, que o marido havia batido nela. Aí eu falei assim, o que foi isso, irmão? Ela falou, meu marido me bateu. Eu fiquei
Tá, e o meu pastor dela, né, na época, falou que eu tenho que aceitar isso. Eu falei, você sabe por que ele falou que a senhora tem que aceitar isso? Porque não é ele que tá apanhando, né? Sabe por quê? Porque a senhora não é filha dele. Que se a senhora fosse filha dele, eu duvido. Eu falei, pastor não resolve isso. Pastor não resolve violência doméstica. Não. Quem resolve violência É doméstica polícia. é polícia. Delegacia não. Eu falei com ela, a senhora procura a delegacia no bairro tal, que lá é uma delegada. Então, quando a senhora chegar lá, a senhora vai ter o atendimento por uma delegada, por uma mulher. Ela vai se doer pela senhora e Nós passamos por isso. deixa a vida né? levar. Nós passamos por isso aqui. Entendeu? Então as pessoas querem que o pastor resolva isso. Resolva. Ah, bateu na mulher e tal, o pastor vai fazer o quê, rapaz? Tinha um marido que era cadeirante, ele puxava ela e batia ela na cadeira de roda. Batia muito. Sim, então aí você olha e fala assim, ah, mas está na igreja. Mas Não como perdi que um vai? culto. Canta em conjunto, prega, fala em língua estranha, pula a vida, cambalhota e tal, não perde um culto. Mas é o quê? Tá cheio o lugar do cara, mas a vida dele tá vazia. É aquilo que a Bíblia diz, né? Sepulcro caiado, né? Sempre um caiado. Só que tem a aparência de ser um bom cristão, né? E isso se faz até piadinha, né? Uma moça uma senhora que morreu o marido, isso é piada, né? Historinha. Morreu o marido e elogiaram tanto o marido dela no velório que ela falou pro filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que tá lá dentro. Então, rapaz, sabe, essa é a questão. Casamento perfeito existe? Não. Casamento 100% feliz existe? Também não. Existem momentos felizes? Sim. O que a gente vai fazer? Quer mais ou quer menos momentos felizes? Ah, mais momentos felizes. Então vamos tentar, cara. Vamos, sabe? Vamos entender como é que um outro é, como é que é a criação do outro, como é que é o jeito do outro. Vamos entender isso. Vamos entender se o outro gosta de falar mais, se o outro gosta de falar menos, se o outro se aborrece com isso, se o outro se aborrece com aquilo. E entender o que o outro sente também. Eu lembro que quando a gente casou, por ser culturas totalmente diferentes, né? Eu sempre gostei muito de conversar sobre tudo. E o Paulinho calado. Eu falei, nem pode isso. Você não fala, você tem que falar. Aí eu falei, mas Paulinho, mas por que você não gosta de falar? Ele falou assim, não estou acostumada a falar. Porque o pai dele sempre foi muito tímido. Muito tímido. Então é difícil ver o pai dele falando. E quando falava, ainda falava muito baixinho. Embaixo. Quase não se ouvia o pai dele falando. A forma do pai e da mãe dele viverem era totalmente diferente dos meus pais. Os meus pais sempre foram muito carinhosos um com o outro, de se beijarem, de se abraçarem, né? de levar até o portão para o meu pai ir trabalhar, de esperar o meu pai no portão voltar do trabalho, dar jantinha na mão. Aí Fala, Deus. Podia fazer isso de tempo. dar jantinha na mão. Eu lembro que aí Eu tive uma jantava. aguinha na mão. A aguinha tá, viu? Eu lembro que eles terminavam de jantar, o papai tirava o sonequinho no colo da mamãe. Isso era todos os dias. Que bonitinho. É isso aí, a gente via Todos direto. os dias. Até o finalzinho de vida a gente via direto. Então, mas aí você exigir isso pro seu casamento não tem como. Mas como que foi difícil pra mim? Não tem como, porque um é diferente do Ele é outro. diferente. Foi diferente. Aí no início foi muito difícil para nós dois. Porque eu não via isso no papai e na mamãe. Ela já via nos pais dela. Então como que você vai juntar essas duas culturas, fazer uma cultura, outra cultura? Não, Totalmente diferente. Totalmente diferente. Vida diferente. Vida totalmente ambiente diferente. Então a gente conseguiu, assim, a trancos e barrancos, né? Chegar aqui 30 anos, a trancos e barrancos assim. Porque aí eu não foi quero. mudando, tem coisas que foram mudando. Né? E ele foi vendo assim, não, isso aqui realmente é melhor, isso aqui vai ser bom para nós dois. E eu da mesma forma. Eu não quero que as pessoas vejam esse podcast e achem que eu sou a favor do divórcio. Não é isso. Não é que, Marcelo... Não, não é isso. O que eu sempre vou dizer e sempre vou falar é que pode mudar? Lute para mudar. Não consegue mudar? Não lute para brigar. Porque não adianta. Se você não consegue mudar, cara, se você não tem vontade de mudar, se você quer que só que o outro mude,
está no relacionamento errado. Errado. Está errado. Ah, o outro que tem que mudar. O outro que tem que mudar. Ah, eu vou orar para Deus mudar o fulano. Não, cara, nem sempre. Tem que orar para Deus fazer equilíbrio pro relacionamento. Eu acho que os dois tem que haver renúncia dos dois lados. Se não houver Sempre. renúncia tem dos que dois ter um lados, equilíbrio. Sempre. porque senão não vai. Se Um cede aqui um pouquinho, outro dia o outro cede mais um pouquinho, outro dia o outro não tá tão legal, o outro que ajuda, e um vai ajudando o outro. Aqui em casa, por exemplo, quem cede mais sou eu. Não, você vê, eu sou casado há 33 anos, né? Fazer 34 agora em outubro. A Seni melhorou muito. Ela melhorou muito. Rapaz, eu até cozinhar, eu aprendi a cozinhar com essa mulher. É mole? Eu fui obrigado a aprender a cozinhar. Eu não sabia cozinhar. Então, rapaz, tem coisa que Eu fui obrigada a deixar ele cozinhar. Porque ele cozinha tão bem, que aí eu faço, não, pode fazer você. eu gosto de almoçar cedo. Por exemplo, eu gosto de almoçar cedo. Eu gosto de almoçar 11h30. Eu gosto de almoçar 10h30 cedo. já tá procurando. Já estou procurando, já estou organizando para o meu almoço. Eu levanto muito cedo, eu gosto de almoçar cedo. E eu não tenho hábitos para almoçar. Assim, saladinha primeiro, não. Eu vou almoçar o que tiver que fazer. Ah, se estiver pronto eu como, se não estiver pronto eu faço alguma coisa. Se não tiver enfeite nenhum, vai ser enfeite mesmo e tal. Ela não. Ela arruma salada. Tira o talinho do agrião. Você já viu quantos talinhos tem no agrião, cara? Folhinha por folhinha. Eu tô olhando. Aí deixa aqui o agrião. Aí vai lá, pega o tomate. Aí tem... eu já acabei de almoçar, filho. Já tô lavando o prato. A minha vida foi sempre muito corrida. Eu ter que almoçar rápido e sair, trabalhar e voltar. E agora eu tenho tempo para almoçar, então enquanto que eu faço a minha salada, ele já almoçou. Eu já almocei. Agora imagine só se isso fosse motivo para você se Ele já separar. almoçou, ele Se vai... divorciarem. Eu vou, faço minha salada, como, ele já tá lá em cima, e depois eu almoço. Não tem problema. Cada um é um. Cada um é do jeito. Eu vou querer que ele fique ali até que eu acabe de fazer a salada, depois começa a almoçar, depois... Já tá jantando. Já tô jantando. Já tá jantando. Aí a gente sai pra comer uma pizza. Quem tem restrição em relação à comida é ela. Não come isso, não come aquilo, tal, isso aqui. Sai pra comer uma pizza. Abre o cardápio. O que eu faço com o cardápio? Nada. Já escolheu. Não, nada. Ela fala, o que você quer? Eu falei, escolhe você. É ela que tem que escolher, porque quem tem restrição é ela. Pra mim, tanto faz como tanto Que fez. vier lucro. O que vier é lucro. Se vem com cebola eu como, se vem sem cebola eu como, ela já não come. Ela já não come. Então, quem tem que escolher? Ela. Ah, Marcelo, mas você nunca vai comer pizza que você quer comer? Mas lógico que vou, ué. Porque o dia que eu quiser eu falei, você come essa, que eu como essa. Resolveu o problema. E tem casal que briga à toa, briga por causa do copo, briga por causa do sapato, briga por causa do chinelo, briga por causa de uma toalha molhada. Gente, eu não e a sei. gente nunca teve esse tipo de briga. Eu não sei guardar sapato. Eu não sei. Eu não sei guardar sapato. Eu não sei guardar roupa. Eu não sei. Então eu chego, boto lá na cama. Se todo dia ela for brigar comigo, Marcelo, o sapato tá fora do lugar. Marcelo, a roupa tá fora do lugar. São 33 anos brigando. Graças a Deus nunca aconteceu, porque ela me entende. É muito mais fácil eu pegar aquele sapato e guardar do que mandar ele guardar. Não é? Resolve o problema. Eu não vou me estressar, eu não vou me preocupar. Aí aonde se todo casal ele conseguisse compreender essas pequenas coisas, porque o que está levando as pessoas a se divorciarem não é adultério hoje, é. são coisas pequenas, essas coisinhas bobas, essas coisinhas assim. É o dinheiro que não deu. Por que não deu? Porque ele não colocou na ponta do lápis. Às vezes eu falo com a mulherada, coloca na ponta do lápis. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que na próxima vez você não pode comprar aquilo que você comprou. Às vezes não sabe administrar uma salada. Né? Sabe. Pega uma alface, não sabe dividir uma alface, não sabe dividir. Esses dias, eu não sei com o que eu tava falando aqui em casa. Eu ainda tava, não sei se foi com a Amanda, comprava um frango, eu dividia o frango em 3 ou 4 vezes. E botava os pedacinhos e guardava. Porque a gente estava vivendo tempos de vacas magras. Então, se eu botasse o frango inteiro, o que ia acontecer? Ia todo. Ia todo, porque Lá ia em casa, comer mesmo. Saber administrar. Lá em casa a gente criou o dia do arremate. Né? As crianças chegavam e falavam assim, hoje é o quê? Hoje é arremate, cara.
Porque vai juntando potinho, Aí cada potinho, um porque arrebatava ninguém o que joga em casa, gostava. não se joga comida fora, em nada, nada. Ela tem umas receitas muito maneiras, sabe? Umas massas tipo Chernobyl, esse negócio assim. Como é que é isso? Umas farinha mística e tal. Eu invento umas coisas. Mistura as coisas. Aí ela faz o bolo. Ah, tem que ter 3 ovos, só tem 2, vai assim mesmo. Aí eu vou assim. Aí sai uns trem, assim, que ela gosta, é bacana. E sai uns troços assim, sabe? Só a misericórdia de lavar. Mas também não joga fora. Ela fala, não, tá ruim, mas eu vou comer. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Não, mas tá bom. Sabe, a gente Mas eu também sou assim também. A gente, Não, eu fiz, eu sei o que eu coloquei ali, então eu tenho que comer, ué. E Eu vou é jogar muito fora. legal, né? Que às vezes ele falava assim, ué, mas tinha essa carne aqui ainda? Eu falei, aham. Isso aí. Né? Isso aí. Teve um dia que eu Tem gente que fiquei joga surpreso, tudo porque fora. pra mim a carne já tinha acabado. Aí daqui a pouquinho já tinha carne no almoço. Eu falei, mas da onde Isso saiu essa aí. carne? Ela tinha guardado. Tem gente Agora- que tem a facilidade de pegar as coisas e jogar no lixo. Jogar fora. Faz tudo de uma vez só. Então, assim, não administra. Vou fazer isso aqui, para amanhã fazer isso aqui, para depois da manhã fazer isso aqui. Aí pronto. Aí o marido não dá Não dá conta conta. também. Não dá. Então a gente precisa entender que a vida a 2 vai ter sucesso? Vai, se os dois quiserem ter sucesso. Se sonharem juntos, Deus abençoe. Agora, cara, a Bíblia fala sobre isso. A casa dividida não funciona. O reino dividido não funciona. Não, subsiste. Sabe? Não vai funcionar. Até quando as coisas dão errado, né? Então, assim, durante todo o nosso tempo, nessa questão de firma que Paulo teve, quanta coisa, assim, não era para ser e foi. E depois eu falava com ele, cara, agora já era, vamos resolver. Vamos fazer diferente, vamos fazer do outro jeito, Começar vamos tudo de novo. embora. Então não adianta ficar parado ali naquele momento e acusando, já deu errado. Não, já deu. Porque não tem nada pior, principalmente para o homem, é ouvir o tal eu te disse. Né? Ó, isso é uma tentação do inferno. Tá? Eu te falei, eu te avisei. Cara, já deu errado. Já deu o B.O. que tinha que dar. Então, vamos tentar? Vamos reverter? Facilitar, Né? né, as coisas. Esses dias eu achei engraçado uma colega que eu falei com ela assim, vai dar tudo certo. Ela falou assim, tem que dar, porque errado já deu. Isso aí. Ela já tem que dar, porque errado já deu. Então, Ou não, a assim, gente já tem o problema, a gente já tem. Não, agora vamos lutar para dar certo, ué. tem que mudar. Vamos lutar. E tudo junto fica muito mais forte. O dinheiro junto, ele fica uma soma maior. Né? Consegue-se ir muito além, Consegue, se você tiver as coisas unidas. né? Em equilíbrio. E hoje, uma das questões que temos visto, assim, várias situações de casamentos que não têm dado certo por causa disso. Porque é meu, não é seu. Isso aí. Ah, eu Um quer faço... comprar a televisão, outro quer comprar o carro. É uma das situações também que Tem acontecido ocasiona isso divórcio muito. também. O casamento como eu te falei, no namoro a pessoa tem que ter a razão. E o camarada, ele tem que saber que a mulher gasta muito mais do que o homem. Mas tem que saber. Como é que é a necessidade mesmo do homem, pastor? Do homem raiz, É o homem raiz que Do o senhor homem falou aqui raiz. no primeiro podcast. Daquele homem fio raiz. dental, escova de dente, pasta, pente e sabonete. E desodorante. Acabou. Da mulher, creme para pré-lavagem, shampoo, pós-lavagem, massagem no cabelo. Depois que seca, ainda tem que passar uns que trem. eu uso isso tudo, né? Creme para essa parte do olho aqui. Aí o pessoal Creme pensa pra- que eu uso mesmo. Essa parte do olho aqui, creme para essa parte do olho aqui. Cara, o homem, quando muito, né, eu uso um creme lá de uma marca, tenho a pele seca, quer dizer, Antônio Pinto me dá de vez em quando, eu boto um creme lá assim, quando muito. Eu tenho shampoo, né? Quando eu compro, tenho shampoo. Se acabar, vai no sabonete mesmo. Ela fala, mas você tem um shampoo aqui, eu olho pra cara do shampoo e falo, isso é caro. Isso é caro. Então deixa pra ela. Pra mim, tem shampoo, tem sabonete, tá bom, não tem sabonete. Sabe, agora, eu sou de uma época que a gente tinha alguns valores. Né? Hoje, sei lá, os caras usam cabelo, usam isso, usam aquilo. Hoje eu fui cortar o cabelo, o rapaz falou comigo, pastor, você quer uma pomadinha? Eu falei, não, eu já tenho. Porque aí penteou meu cabelo, eu falei, cara, eu não tenho paciência para fazer isso. Eu não tenho. Sabe, eu não tenho paciência para essas coisas.
Eu tenho visto assim. Não que vaidade é problema, Sim. né? Porque senão eu ia tá indo contra a imagem do meu pai. A necessidade do meu pai era maior do que a da minha mãe, quase, né? E ele gostava de creme, de um monte de coisa, disso, daquilo. Eu tenho visto assim hoje várias pessoas já falando sobre voltar a ser homem raiz. Acho que hoje o negócio está ficando tão complicado que está tendo uma campanha para voltar a ser homem raiz. Exatamente por isso, por causa dos homens irem para um lado que não faz parte dele mais. A natureza humana exige que o homem tenha uma postura. A natureza humana, ela exige, o homem tem que ter uma postura. A cultura, a sociedade quer colocar sobre o homem um comportamento que não pertence ao homem. Mas a natureza exige que o homem tenha uma postura diferente. Como exige que a mulher tenha uma postura diferente. Agora, a sociedade que a gente vive, ela fala, não, o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim. Quem dita essas normas? Quem dita essas regras? Por que eu tenho que me adequar a essas regras? Sabe, eu não preciso me adequar a essas regras. Eu fui criado de uma maneira. Eu fui criado de uma forma. O outro falou, não, tudo bem, não quero discutir isso. Agora, eu não posso aceitar sobre a minha vida que a sociedade queira que eu seja de um jeito que eles querem que eu seja. Não. Porque, assim, o que eu vejo muitos jovens hoje, né, viverem essa influência, às vezes não é nem o que querem fazer, mas fazem porque, poxa, vai ficar diferente. Isso aí. Né? Ele precisa se adequar. Não, meu núcleo de amizade é assim, então eu tenho que ser assim. Não, você tem que ter uma posição. Você tem que ter uma postura. O Alceni de vez em quando fala comigo assim, Marcelo, não pode gastar no cartão de crédito. Não, beleza. Saco da carteira, gaveta. Oi, simples assim. Eu que administro, então, você que sabe. Eu que sei o que é, o que não é. Aí você fala assim, Marcelo, você fica zangado? Objetivo, né? Não tô nem aí pra isso, cara. Eu prefiro que eu não gaste cartão de crédito, porque amanhã eu falei, ih, rapaz, a conta estourou, o cartão venceu, não tem dinheiro para pagar, tem que procurar alguém com dinheiro, eu vou atrás do Romão, sabe? Essas coisas. Então, não, não pode, não pode. Pronto, acabou. São escolhas, né? São escolhas. Agora, isso me diminui em quê? Eu não vejo nada. Eu até falei no podcast aqui que era algo que eu prestava atenção na minha casa. Que você vê, os nossos pais não tinham a nossa cultura, o nosso ensinamento, o que a gente vive hoje de conhecimento, eles não tinham. Mas a minha mãe que administrava o dinheiro. Isso aí, ué. E não sabia nem lidar com planilha, nada Nada. disso. Era caderninho. A mulher sabe edificar a casa. Eu lavo louça, eu cozinho e lavo louça. O que isso me diminui? Deixou de ser homem por isso? O que isso me diminui? Eu não gosto de ver louça suja na pia, não gosto. Também não gosto de lavar. Mas entre não lavar e ver a louça suja, eu prefiro lavar. Ah, Marcelo, mas o homem não fala. Aonde que fala isso? Aonde que isso me diminui? Ele lava, eu enxugo. Sabe? Resolveu. Aqui em casa da minha ajuda a gente tá assim. Aqui acho que tá até mais eu lavando louça do que ainda mais no frio. No frio. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar me desestressa. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar, minha mente desliga, sabe? É um momento. É o seu hobby. É um momento agradável para mim, eu cozinhar. Coisas que não me precisem esperar. Essa massa tem que descansar 45 minutos. Tô fora. Mas é igual aqui. Eu em casa também eu gosto assim, não gosto de ficar esperando pela mira. Passar roupa, por exemplo, se estiver aqui para a igreja, passar uma roupa, sim, ela vai tomar o banho dela, eu pego o ferro, vou lá e passo. Eu fui até numas deixas que o pastor Marcelo deixou lá umas vezes. Recebi uma dica do pastor Marcelo. Uma dica que o pastor Marcelo deixou lá umas vezes lá nas suas pregações. Adianta muito. Que às vezes no frio eu passei só lá. Lógico, você vai ficar o tempo todo passando. Se ele passar, já ajuda. Você vai ficar o tempo todo de paletó, você vai passar as costas da camisa pra quê, filha? Eu fui só aqui na frente do senhor. Eu falei, vou passar só a frente, passei só a frente. Acabou, rapaz. Botei o terno e fui embora pra igreja. Mas aí se você precisar, mas sua camisa tá amarrotada. E daí? Já foi. E daí, sabe? São coisas muito banais que as pessoas se importam e brigam por causa disso. E eu falo com ele, Paulinha, ele fala assim, vou arrumar a cozinha pra você. Eu sempre falo com ele, pra mim nada.
não moro aqui sozinha. Né? Então, assim, é pra gente. É. Tudo que fizer não é pra mim, não é pra ele. Então, é pra cara, gente. sabe, pra gente. viver a dois não é simples. Não é, cara. Cada um com sua mania, cada um com seu defeito, cada um com sua qualidade. Viver a dois não é simples. Divórcio, cara, não é uma boa alternativa. Porque fere. Fere muito mais do É que... porque o divórcio é uma diferença que existia entre união, né, e unicidade. Unicidade é a questão quando você pega duas massinhas, de modelar aquela massinha de criança, né? Uhum. E você começa a juntar essas duas massinhas uma na outra, e depois você tirar uma da outra, uma amarela de uma verde, fica complicado. Sai pedaços. Vai sair pedaço, um vai ficar com pedaço Do outro. outro. Então isso aí é uma unicidade. Então, se você for ver no dicionário, unicidade é isso. Então, para você fazer isso aí, você acaba estraçalhando o coração do outro, filhos e família, envolve muitas coisas. Então, o divórcio nunca é a solução, mas... A gente tem 33 anos de casado. Eu tenho 56. Ou seja, eu estou mais tempo com ela do que eu tive com os meus pais. Sabe? Imagina eu voltar para casa de mamãe agora. Nossa. Pode nem pensar um trem desse. Não dá nem para imaginar um negócio desse. Porque não faz mais sentido. Sabe? É estranho até. É estranho, não faz sentido. Eu sou visita na casa da minha mãe, ué. É estranho. Ah, Marcelo, eu sou visita. Eu me sinto visita na casa da minha mãe. Por quê? Porque eu tenho a minha casa, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu canto, eu gosto do meu sossego. Já se encaixou, Já, então, né? sabe? A gente tem que respeitar isso. A gente já se encaixou. Né? Respeitar que a pessoa precisa do tempo dela, precisa do espaço dela. Tem gente que casa e acha que é dono da outra pessoa. Uma só carne é uma coisa, ser dono é outra. Você já viu coisa assim, vou falar por mim, tá? Alceni, toda mulher vai num shopping, em algum lugar e olha, eu quero entrar nessa loja. Eu não entro, cara, eu fico na porta. Eu fico na porta, velho, eu não entro, eu não tenho paciência, eu acho covardia com o vendedor. Quero ver isso. Depois, eu vou dar uma passaí, eu vou dar uma voltinha, depois eu passo aí. Nossa, pô, isso é brincadeira. O El tem que ver o preço, eu tô administrando o dinheiro dele. Isso é ela, eu não entro. Sabe, eu não gosto, eu não tenho paciência para isso. Ela fala, mas eu tenho que fazer unha. Nossa, sabe aquele dia que você... tem que fazer unha? Eu falo, tá, beleza. Você vai me levar? Vou nada. Não vou não, cara. Enquanto ela faz unha, eu vejo 2 filmes no stream lá, na velocidade de 1.5. Enquanto ela tá fazendo unha, eu vou não. Ela sabe dirigir, vai, se vira, sabe? Essas questões. Então, quando você olha, você fala assim, eu sou dono. Não, cara, ela é dona? Não. Até os objetivos, né? E aqui em casa eu sempre tive muita vontade de fazer faculdade. E quem sempre me incentivou foi Paulinho. Eu fiz a primeira, não era o que eu queria, não, você vai fazer a outra. Isso aí, ué. Sempre me incentivou para isso. Então, assim... E eu falei com ela, legal. eu falei com ela, você vai ter por obrigação de ser a melhor psicóloga de Friburgo Paulinho, do se Brasil. ela te entender, já tá bom. Paulinho, você já bate palma. Se ela te entender, já merece o prêmio lá da Sociedade de Psicologia. Já merece. Porque a vida é assim, sabe? Agora, todo dia tá rindo? Não todo dia tá rindo. Tem gente que dá vontade de esganar. Dá. Dos 2 lados. Dá sim. Ué. Dá vontade de pegar a normal. panela, lançar rápido. Mas não adianta. Sabe? Então, Não adianta. você vai fazer o quê, cara? Eu vivi o Você melhor possível. Você né? vai alimentar a confusão. Esse é o grande problema. Quando Jesus fala que o divórcio, essa carta de divórcio foi dada por causa da dureza de coração, ele está falando exatamente isso. Não cedeu, não vai dar certo. Porque o coração tá duro. Porque se o coração amolecer, se quiser mudar, vai mudar. Dá para mudar. Dá. E a melhor coisa que tem é mudar. Exatamente. Se você der uma chance para você, não é para o outro. Não é? Se você der uma chance para você ser feliz, você consegue. Mas aí que tá, a gente volta naquela conversa. Os 2 têm que entender Mas é que tem responsabilidade. É onde entra o egoísmo, pastor. O egoísmo que a pessoa só pensa em si próprio. É a dureza de coração. É a dureza de coração. É o que Jesus falou. Então pensa assim, é egoísmo. Eu quero pensar no meu sentimento. Não está pensando que ali envolve 2 pessoas, o outro vai sair machucado.
não está pensando na família que está envolvido dos dois lados, que existe família também dos dois lados, né? Existe filhos, muitas vezes Sim. existem os filhos, que é como você pegar uma espada e decepar aquela criança ao meio, porque quando os pais se separam, porque não é do desejo do filho que os pais se separar, mas a partir do momento que se separa, é como você pegar uma faca e decepar aquela criança ao meio, né? Eu vi até, foi até interessante, eu vi essa semana, fizeram um videozinho com isso, com esse teste. O pai e a mãe e a criança. O pai foi para um lado e a mãe foi para o outro. Os dois chamaram a criança. Ela ficou no meio sem saber para onde ir. Isso aí. Que ama os dois, né? É, os dois, gente. Onde tem as dificuldades, né, na E para relação. alguns tem que lembrar o texto que Jesus falou, né? Toma sua cruz. Sim. Não, o seu caso. Isso aí eu tenho certeza que Então, não é o seu eu caso. falei para alguns. Olha o que a gente combinou em casa. Eu falei para alguns. Então, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Por isso que não se pula etapas. Ah, tem que namorar? Vamos namorar. Tem que noivar? Vamos noivar. Vai casar? Vai casar. Sabe, agora, tudo tem que ser organizado. Eu sou da época, e vocês devem também, mais ou menos essa época, que a gente, quando ia fazer um casamento, tinha que convidar a igreja toda, né? Uhum. Nós Lia, contamos. eu Lia também. o convite Lia o na igreja. convite e ainda colava lá no quarto. É, Tinha que exato colar assim. no quarto. A festa do meu casamento foi lá no GPH, no Cone. Uma cabeçada. Né? O irmão Braz hoje é falecido, mas ele ajudou a organizar lá a comida e tal, não sei o que, não sei o que. A gente pagou a comida meses antes, para chegar no casamento não tá devendo nada. Nós fizemos só bolo e guaraná. Um bolo e guaraná. Porque era muita Hoje gente. eu não faria isso. Não, hoje eu também não faria isso. Aí a gente faz. Hoje o que você vê um casal fazer? Ah, vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, bota a faca no pescoço do pai e da mãe, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa, aí faz a festa. Fala, Deus, olha lá. Faz aquela festa lá de 2, 3 horas, e é legal, não estou dizendo que está errado, só estou pensando nas questões futuras. Aí faz a festa, beleza. Acabou a festa, vai para outro dia, vai ficar onde? Não, vou ficar em casa mesmo. Mas você não vai viajar? Não vou viajar. Tá, e isso e aquilo. Não, quando a gente casou, a gente, graças a Deus, a gente não devia um centavo de nada. Não tínhamos carro, não tínhamos televisão. Televisão foi, acho que Joseli que me deu. Sabe, meu pai me emprestava o carro para eu fazer compra. Sofá, gente. Sofá a gente não tinha nada, mas também não tinha dívida. Amém. Porque a gente vivia para nós. Isso aí. A gente sempre viveu a nossa realidade. Sabe, eu nunca me importei. Ah, o fulano viajou. Cara, que legal. Deus abençoe. Deus que o acompanhe, Deus que o prospere. E fico feliz mesmo. Agora, eu tenho a minha realidade. Nós colocamos almofadas na sala. E Aí você pensa, o que vocês conquistaram, foram conquistando ao longo do Sim, tempo. depois a gente foi conquistando Não juntos. E é o que a gente tem que entender. A gente conversa muito aqui, com o Yuri e com a Brenda não foi diferente, com a Amanda e o Romão não tem sido diferente. O que é o importante para vocês? Né? Então, assim, não é o que as pessoas... A Amanda, ela é muito assim, mãe, eu sei o que eu gosto, o que a gente gosta, o que a gente pra quer. ser assim. Então, assim, não é pra... Porque às vezes a gente, como pai e mãe, fala assim, mas isso e aquilo. Não, mas isso aqui não é, o que não é eles, o importante. que eles escolhem, o que eles gostam. Né? Então, assim, é o que vai dar certo. Hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem assim para ficar bem esclarecido esse assunto, lutem. 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 Algumas vezes a gente consegue o objetivo, outras vezes a gente tem que bater no tatame e falar, não deu para mim. Não deu e você pode ser feliz. Sim. Porque às vezes não depende de você. Às vezes não, Não. depende da Né? gente. Aí Isso a não Bíblia, depende. vamos voltar para o casamento bíblico. A Bíblia fala o quê? No que depender de vós, tenha paz com todos. Às vezes não depende de você. Você tenta. Depende do outro. O outro não quer, cara. Aí Sabe? volta lá no começo. Dureza Do de coração. coração. É dureza do coração. Aí você vai ser infeliz. Por causa da dureza do coração do outro. Não, aí não tem condição. Eu acho que a gente tem que
ver, igual essas lutas mesmo que tem, quando tem a imobilização. O cara que está lá imobilizado, ele tenta de todo jeito sair, e tal, mas de repente ele vai lá e... Aí o juiz parou, chegou, ou seja, cheguei no meu limite. Mas ele tentou até o último momento. Ele tentou. Você vê uma luta, por exemplo, de boxe, quando o treinador vê que o pupilo dele lá tá apanhando, ele joga a toalha. O cara fica um veneno. Tá apanhando, tá perdendo, mas alguém desistiu por ele. Ele falou, não, ele queria cair de pé. Né? Ele queria morrer de pé. Queria terminar. Ele não aceita aquilo ali. Por quê? Porque muitas pessoas estão tomando decisão na vida do outro. Uhum. Muitas pessoas dizem, o seu casamento não vai ser feliz. Quem falou que não vai ser feliz? Você não vai ser abençoado. Quem falou que você não vai ser abençoado? Você não vai para... Quem falou isso, cara? Não tome decisão na vida dos outros. E eu falo algo que... E isso para mim é muito real. Eu falo o seguinte, você dizer que eu não consigo é dizer eu não quero. Porque quando se você realmente se posicionar naquilo, você vai conseguir. Eu não consigo mudar. Consegue. Se você quiser, você consegue. Porque às vezes depende de renúncias. E às vezes as pessoas não querem renunciar. Fazer uma forcinha. Não querem. Porque vai achar que está perdendo. Né? Agora, eu nem sei quanto tempo a gente tem, porque isso aqui a gente fala pra caramba. É o seguinte, só sabe o valor do perdão quem um dia precisou ser perdoado. É verdade. Só isso. Ninguém mais sabe. Tem gente que acha que nunca precisou, tem gente que acha que nunca isso, tem gente que acha que nunca aquilo, beleza. Mas quem sabe o valor do perdão é que um dia precisou ser perdoado. E na vida é tudo assim. Perdão e misericórdia, né? Perdão e misericórdia. Então, quando você entende isso, você olha e fala assim, por que eu vou oprimir aquela pessoa? Por exemplo, a Alcininha não gosta que aperte o joelho dela. E eu, de vez em quando, não implicava. Isso há anos atrás, eu apertava. Até que um dia ela brigou comigo. Eu falei, você brigou? Ela não gosta, cara. Sabe? Não irrita, né? Não irrita a pessoa. Sabe? Não Deixa provoca a a pessoa ira. quietinha. Sabe? Eu gosto de cebola, eu gosto de alho, ela não gosta. Adianta eu esconder, vou fazer batidinho que ela não vai ver. Pô, cara. Não gosta, não gosta. Não gosta, cara. Tem que respeitar. Não gosta. Esses dias eu comprei um negócio lá que eu amo. Aí ela foi inventar uma receita. Quando eu botei na boca, eu falei, cara, o que você fez com isso aqui? Aí eu botei um creme de couve-flor. Pô, cara, eu gosto de couve-flor, eu gosto de outro negócio, mas pensa num trem que não combinou de jeito nenhum. Eu falei, não quero, cara. É porque é sem lactose. Pô, ninguém merece, né? Eu faço separado. Ó, você quer isso aqui? Eu vou fazer pra você sem cebola. Sabe? Eu faço aqui. Mas quando a gente casou, eu nunca gostei de cebola. Mas ele amava cebola, mas eu fazia as coisas com cebola pra ele. Aí depois ele foi indo pro meu lado. Agora só às vezes que ele... Porque pra mim... Que ele foi indo pro meu lado. Aí ele não... Pra mim, tanto faz como tanto fez. Agora imagine se a briga viesse esses anos todos por causa de cebola. Não dá conta, não dá conta. Não, a gente tem que chegar em casa e ter paz. Não dá conta. Casa tem que ser lugar de paz. Lugar de paz. Chegar é um lugar de você ter o seu refrigério. Já pensou se ele chega da igreja em casa e não tem prazer em casa. Ele não aguenta. Não vai aguentar. Ele já saiu de um conflito. Então, quando ele chega, eu estou preparada. Se ele quiser falar, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele vai falar. Se ele quiser ficar sozinho, ele vai ficar. Então, eu sempre estou respeitando isso. Então, a gente assim se entende bem. Ele te respeita e você respeita. Sim, tem que ter esse equilíbrio aí. Gente, chegamos mais um podcast. E eu quero agradecer aqui, pastor Marcelo, a Alcininha. E como é que passou rápido? E assim, obrigado mesmo de coração. A gente fica feliz de ter vocês aqui na nossa casa. Só mais uma vez, Paulinho, para não ser tão massacrado. Eu não sou a favor do divórcio, tá, gente? Olha só. Então, gente, eu acho que a gente tem que lutar. Tá? Acho que tem que lutar. Mas eu também acho que o divórcio, em algumas situações, é a única solução. Para a pessoa ser feliz. Para a pessoa ser feliz, tá? Não quero que ninguém se divorcie. Isso aí. Você que está me vendo aí. Não quero que você se divorcie, mas às vezes é a única solução. Gente, a gente está chegando aqui em mais um finalzinho. Deixei essa folha aqui pro finalzinho. Agradecer assim, o pessoal lá de Portugal, Japão, tá nos ouvindo aí.
podcast está chegando lá no Japão, Portugal, Moçambique, olha que legal. lá Olha que na legal. Angola, na Itália, na Suíça, na França. Vocês que estão aí nos ouvindo aí. Eu vou ter que ir lá visitar esse povo para ver se eles estão vendo mesmo, entendeu? Acho que é de Tá boa tudo chegar lá. anotado ali na plataforma ali, ó. São cidades aqui do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Recife, Salvador, Juiz de Fora. Juiz de Fora, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza, Tá tudo bom, né? Florianópolis, Isso acho legal. Sorocaba. Gente, muita gente. é muita Ah, gente. que Tem bom, várias que bom. cidades aqui e a gente quer agradecer a vocês pela confiança. Continua nos assistindo toda segunda-feira, 19 horas não, né? 20 horas, toda segunda-feira. A gente está aqui sempre com o nosso podcast. Se inscreva no canal também, né? Acione É o isso? sininho. Acione o sininho aí para você fazer parte do nosso grupo. E compartilhe também os vídeos que nós temos lá. Nós temos alguns vídeos pequenos também, que são os shorts, né? Compartilha, se você puder compartilhar com seus amigos, com alguns casais. E esse vídeo agora, quando chegar até você, também compartilhe, tá? E com certeza o seu casamento vai ser muito bem abençoado. E como o pastor Marcelo disse, o divórcio, né, você tem saída para não chegar até ele. Então, o que a gente precisa é pensar sobre o que a gente tem vivido e como a gente tem vivido. E a gente vai ressaltar mais uma vez. Se chegou no divórcio, muitas vezes por causa de dureza do coração, né? E a gente deixa claro que a gente é contra a violência doméstica, Nossa. né? É algo que não tem como, de maneira alguma. Violência doméstica não faz parte do casamento, não é o casamento. Então, se você está vivendo uma violência doméstica, procure os órgãos responsáveis para que você seja protegida ou protegido, que muitas vezes homens também têm sofrido violência doméstica. E isso não só, Miriam, violência física, mas é violência emocional, violência financeira também. Sim. Emocional, financeira, material. Então, procure aí seus direitos. São vários tipos de violência. A gente tem que pensar sobre isso, né? A gente precisa ser realista de várias situações, né? Tem saída? Tem. Mas não deixa que a dureza do coração te domine, né? Jesus pode mudar a sua vida. Então, se você quiser, Jesus muda. Amém? Amém. Deus abençoe.